Vamos lá, pessoal, mais um exemplo sobre máximos e mínimos incompactos. Aqui a gente tem nosso interesse é estudar a função dada com relação ao conjunto dado também, e a função em questão é essa, a função de duas variáveis, e o conjunto A é esse aqui. Vamos entender que a função A é x ao quadrado mais 3xy menos 3x. O conjunto A, aqui no caso, vai ser o conjunto dado limitado pelas retas x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero e 2x mais y menor ou igual a 5, né? Aqui a gente já começa a solução representando graficamente só para indicar a região que a gente está trabalhando, tá? Então, quando a gente fala que a gente quer x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero, a gente está olhando para esse intervalo. Daqui, os valores de x daqui para frente, os valores de y daqui para frente, né, para cima. E quando a gente fala que eu estou interessado nos pontos x e y que satisfazem essa equação, se eu deixo o y aqui isoladinho, a gente entende que a gente está considerando então os pontos abaixo da reta, né? Eu fiz só o segmento ali que está contido na reta, não estou esticando ela aqui agora, mas a região em vermelho aí é justamente a região em que a gente está interessado em analisar. Esse é o compacto. É compacto porque é limitado e fechado, tá bom? Limitado porque eu consigo uma bola que contém esse conjunto, né? Consigo botar ele dentro de alguma bola de raio finito. E ele é fechado porque ele contém todos os pontos da sua fronteira. Ok. Então, com base nisso, o nosso interesse vamos estudar máximos e mínimos da função dentro desse conjunto compacto, incluindo a fronteira, óbvio, né? Então, vamos lá. Mesma coisa que a gente fez antes de cara a gente começa a atacar os pontos críticos da função. Então, a gente calcula os pontos críticos e vê quais pertencem ao conjunto A. Se cair algum ponto crítico para fora de A, nem me interessa a análise, eu excluo ele da análise. Então, os pontos críticos de A são os pontos que anulam o gradiente, né? Para anular o gradiente, a gente monta o gradiente e monta esse sisteminha aqui. Então, a função dada, porque para a gente dá só uma diminuidinha para a gente enxergar melhor ali a função, mas a função dada, vamos ver, ó, aqui é a derivada parcial com relação a x, né? 2x mais 3y menos 3 e a derivada parcial com relação a y da função, que vai ser 3x, tá? Isso. E vai igualando o sistema, né? Iguala cada uma das derivadas parciais a zero. A gente está procurando o x e y que satisfazem os valores que satisfazem esse sistema. Bom, a primeira equação eu posso reescrevê-la com base na segunda. A segunda diz pra gente já que a solução o x que satisfaz essa equação aqui somente é o x igual a zero. Já usando essa condição obtida na equação aqui primeira, eu reescrevo já ela com x igual a zero, vai dar 3y, porque eu estou zerando esse termo, né? Vai dar 3y menos 3 igual a zero. Aí fica claro que o ponto crítico em questão para a função vai ser esse daí. Ou seja, x0 e y igual a 1 é um ponto crítico de f. E note que ele pertence a A igual eu já indiquei em verdezinho aqui, né? Ó, deixa eu apagar essa cartinha. Já indiquei em verde que o 0,1 está lá dentro, tá vendo? Ele faz, inclusive, ele é um ponto da fronteira. X é igual a 0 e y igual a 1 é o ponto 0,1, certo? Aí a gente pode tentar analisar, utilizando o teste da Hessiana, ou da segunda derivada, como preferirem, tentar classificar a característica, como ele se caracteriza com relação a máximos e mínimos locais. Não precisava fazer isso agora, mas eu já vou fazer. Entendeu? Primeiro vamos só calcular o valor da f nesse ponto, 0 e 1, que dá zero. Só você substituir na função, né? E fazendo o teste da Hessiana, note que na hora que você calcular o valor da Hessiana no ponto 0 e 1, né? Uma vez que tem as segundas derivadas, eu já fiz aqui as segundas derivadas, é simples calculá-las, né? A função hessiana aqui vai dar nulo aí. Segundo o teste, a gente não pode concluir nada, tá bom? A gente não pode concluir nada com relação ao teste da hessiana e por isso a gente prossegue fazendo a análise de fronteira agora. A análise de fronteira a gente vai fazer então para cada uma das retinhas que compõem a fronteira da região que a gente determinou. A fronteira de A é composta então por x igual a 0, y igual a 0 e por aquela outra retinha dada por 2, esqueci agora, deixa eu olhar aqui, dada pela retinha menos 2x mais 5, certo? Então, começando com a fronteira x igual a 0. Quando x é igual a 0, o y vai variar entre 0 e 5, né? Substituindo isso na função,
a gente vai entender que substituindo o valor x igual a zero e colocando o y onde apareceu o y, a gente vai ter que a nossa função vai ser inteiramente igual a zero, vai ser nula, né? Porque simplesmente coloca o x igual a zero na função, né? Vamos reescrever a função aqui, ela é x ao quadrado, essa é a nossa função, vamos só colocar aqui para a gente não perder de foco, ela é x ao quadrado mais 3x mais 3xy menos 3x, isso, menos 3x. Se a gente faz f de 0 e y, é fácil ver que vai entrar o zero aqui, vai entrar zero aqui, vai entrar zero aqui, a conta vai dar zero, e é por isso que eu escrevi isso com o y variando 0 e 5. Então, sobre a fronteira x igual a zero, né? Ou seja, quando a gente está olhando para o x igual a zero, quando a gente está olhando aqui, a função calculada sobre essa... A gente está olhando um triângulo, né? Como a gente está olhando nesse pedacinho a função, nos pontos desse segmento, a função é nula, né? Em particular, a gente viu lá atrás que a f de 0 e 1 já era zero, tá? Em particular, né? Tudo bem. Então, a gente já tem aqui separado os valores que essa função pode obter no segmento, nesse segmento do compacto que estamos analisando. Agora, vamos fazer a outra fronteira. Para y igual a zero, a gente vai analisar agora esse pedacinho de segmento sobre o eixo x, eixo das abscissas. Nesse caso, a gente vai fazer y igual a zero, então, substituindo na função, a gente vai obter essa função quadrática, certo? E a gente faz uma análise de parábola agora, tá bom? O x vai estar variando entre 0 e 5 meios, que é justamente aqui onde está parando a retinha, né? E fazendo análise da parábola, fazendo análise de uma função de segundo grau, né? Aqui está o pedacinho do gráfico que corresponde a essa parábola. A gente vê que eu paro aqui nos 5 meios, aqui é os 5 meios, parei bem aqui, porque é até onde vai a análise do x. Ele começa aqui no zero, né? Tem que fazer análise nesse intervalo. E esse aqui é o gráfico da função, tá vendo que eu estou colocando em vermelho, tracejadinho aqui. E aqui faz o vértice da parábola e volta a subir. Então a gente entende que para essa parábola esse é o menor valor possível, que é atingido no 3 sobre 2 com valor menos 9 sobre 4. É fácil ver, é só fazer a análise da parábola. Então você entende que quando x é 3 sobre 2 para essa parábola, o valor associado a esse x é menos 9 sobre 4, ou seja, é a mesma coisa que eu colocar aqui, né? Boto x 3 sobre 2, o valor vai dar menos 9 sobre 4, tá bom? E eu só reescrevi essa informação aqui, e a gente já verifica, né, que a gente tem um mínimo, esse é o valor mínimo na fronteira, nesse segmento aqui, tá? Menos 9 sobre 4, porque ainda eu não fiz a comparação com todos os outros valores. Então a gente só vai guardando essas informações e no final a gente compara. Então, fazendo a análise da parábola, você verifica que aqui esse ponto 3 sobre 2 está dentro do intervalo em que a gente está analisando. 3 sobre 2 vai estar por aqui assim, né? 3 sobre 2. E nesse ponto você vê que você vai ter menos 9 sobre 4 atingido pela parábola. Tá bom? Então, guarda esse valorzinho para análise posterior. Note que ainda, né, aqui nos valores a gente tem esse valor de extremo aqui que a gente poderia analisar, né, na origem, porque ele é um outro zero da parábola, mas enfim, a gente só vai constatar que a f de 0 é 0, mas isso já faz parte da nossa análise anterior, né, quando a gente fez a análise do segmento aqui, tá bom? Como está no segmento, como o 0, 0 pertence ao segmento também, a f nesse ponto vai dar 0, certo? Então, o que a gente constata desse passo é que 3 sobre 2 devolve menos 9 sobre 4, ok? F de 3 sobre 2 devolve menos 9 sobre 4. E agora vamos para a análise do outro pedaço da fronteira que vai concluir a nossa análise de fronteira. Então agora a gente vai fazer justamente a análise sobre esse segmento aqui, ó, esse pedacinho da reta. Tá? Ou seja, eu quero fazer y igual a menos 2x mais 5, que é a equação daquela reta, naquele pedacinho onde o x varia entre 0 e 5 sobre 2. A gente sempre está fixando esse intervalinho aqui, tá bom? Então, fazendo as substituições na função, quer dizer que o x eu mantenho x, e no lugar do y eu vou entrar com o valor da equação da reta. Então, aqui eu só reescrevi com a substituição, agora substitui de fato na função, né? Aqui vai onde aparece o y, só estou substituindo. Uma vez que você organizar, você vai chegar nessa equação, nessa função de segundo grau, certo? Aqui eu só dei mais uma organizadinha para a gente poder entender quais são as raízes, né? Quando o x varia entre 0 e 5 sobre 2, aí eu fiz aqui em verdinho um rascunho, né?
para achar as raízes aqui tá fácil, né? Como é um produto, esse cara tem que ser zero ou esse cara tem que ser zero. Então, ou x é zero ou x é 12 sobre 5. Se eu fizer de novo a análise de parábola, análise do gráfico dessa função, a gente vê como a gente tem esse menos aqui, a parábola é para baixo. O vértice da parábola vai ser obtido no menos 6 sobre 5, 36 sobre 5, ou seja, o valor máximo que essa função vai assumir nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo, eu estou analisando primeiro o intervalo que está entre as raízes, tá? 12 sobre 5. 12 sobre 5. E esse intervalo está contido no intervalo que a gente está analisando, tá? 0, 5 sobre 2. É só você ver que esse número é maior que esse. Não é difícil ver isso. Aqui é 5 sobre 10, tá? E o vértice da parábola é obtido bem nesse ponto que a gente está indicando, de coordenadas de coordenadas 6 sobre 5, 36 sobre 5. E isso diz pra gente que nesse ponto a gente tem um máximo aqui para essa situação, né? Então a gente já separa esse valor de vértice e a gente vai ter o seguinte, no ponto 6 sobre 5, na hora que você agora faz os ajustes aqui, substitui o x 6 sobre 5, você vai conseguir calcular o ponto que você está analisando, que vai devolver esse valor 36 sobre 5, né? Então, se você vai x como 6 sobre 5, substitui aqui no lugar do y para calcular qual vai ser a ordenada, né? Você tem a abscissa, você calcula a ordenada por essa expressão. Eu só estou fazendo a continha aqui dentro, ó, vai dar esse ponto aqui, ou seja, essa conta aqui vai dar 13 sobre 5. Então, a f nesse ponto vai ser justamente esse valor aqui, tá? Então, a f de 6 sobre 5, 13 sobre 5 é 36 sobre 5. Então, a gente guarda esse valor e guarda esse ponto para comparar já no final, né? Eu ainda fiz essas análises aqui, nem precisava, né? Mas nesses dois pontos aqui que pertencem ao intervalo também, a f vai dar 0, né? É só você colocar f00, a gente já sabia, vai dar 0. F de 12,5 e você substitui o 12,5 de novo, utilizando essa expressãozinha que descreve o y nessa situação, ou seja, sobre a fronteira que é descrita por essa reta. Substituindo 12 sobre 5 aqui, você vai concluir que você vai ter esse ponto, e nesse ponto você vai ter o valor zero da função, certo? Uma vez que a gente fez a análise de toda a fronteira e do ponto crítico, né? Deixa eu só representar o desenho aqui embaixo, ó. Uma vez que a gente fez a análise, né? A gente está analisando isso aqui. Aqui era 5 sobre 2 e aqui era 5. A gente fez a análise desta fronteira, achamos um ponto crítico, a gente calculou. Depois a gente fez a análise dessa fronteira, depois a gente fez a análise desta fronteira. Ou seja, nesse meio termo a gente analisou tudo que poderia estar dentro, não se tem ponto crítico não, porque entre os pontos críticos é que a gente vai poder dizer, vai tirar daí do meio, dentre os pontos críticos estão nossos candidatos a máximo e mínimo. Então, e nessa região só tem um cara que está na fronteira no caso. E a nossa análise de fronteira já foi feita também sobre cada uma das retinhas, agora a gente compara tudo que a gente obteve, né? Então, ó, se a gente for olhar todos os valores que a gente obteve, a gente pode notar que esse é o valor máximo que a função assume no conjunto A. Porque você pega ele, ó, ele é 36 sobre 5. E você vai comparar ele com outros valores aqui, por exemplo, ó, aqui é 36 sobre 5 e aqui você vai ter 0 e 0, o valor assumido. Então, são todos menores. Se eu quiser continuar subindo aqui você vai ter menos 9 sobre 4, menor que ele ainda. Aqui você vai ter 0. Se quiser continuar, fazer mais um pouquinho aqui de análise, você vê que o outro ponto que sobra é esse aqui também, né? Que vai ser nulo sobre o eixo, sobre esse segmento aqui, né? Onde o x é igual a 0. E ainda você vai ter esse outro ponto, que é no ponto crítico a função vai se anular. Então, quer dizer que você já conclui, com base nessa comparação, que 36 sobre 5 é o maior valor que a função assume no conjunto A, e o ponto que dá esse valor é justamente esse. Então, esse vai ser o ponto de máximo da função em A, tá vendo? Ó, o valor máximo de f em A é 36 sobre 5, e o ponto de máximo de f em A vai ser o ponto justamente que dá ele, tá vendo? 6 sobre 5, 3 sobre 5, aqui só fiz reescrever aquela continha anterior. Devido à mesma análise, se você fizer aquela análise anterior e ficar buscando, comparando todo mundo, a gente vai ver que o valor mínimo da f em A é menos 9 sobre 4, que é obtido no ponto 3 sobre 2 e 0. O menos 9 sobre 4 veio daqui, né? Ó. Veio daquela parábola aqui, ó, isso. Veio dessa análise aqui, ó, quando y é igual a 0
e a gente já faz a análise da parábola, a gente vê que a gente obtém esse valor menos 9 sobre 4. Quando eu comparo ele com todos os outros valores que a gente de fato tem que analisar, vejo que ele é o menor e entendo que ele é obtido aqui nesse ponto 3 sobre 2 e 0. E aqui vem a conclusão. Ó. O valor mínimo de f em A é menos 9 sobre 4 e o ponto de mínimo de f em A é o 3 sobre 2 zero, que é justamente o ponto que devolve ele. Então é isso. Concluímos mais um exemplo. Até o próximo, pessoal.